Aqui a gente te mostra as principais estratégias que vão te ajudar a sair do amadorismo, lucrar mais e não perder a qualidade de vida. Eu sou Raquel Travassos. Eu, Mary Gomes, e hoje o tema vai ser: não posso cuidar de mim, senão meu negócio para. Exatamente a eterna luta, né, Raquel, com o tempo, né? E aí, Isso aí. só relembrando, né, que os nossos 4 pilares são você, que é exatamente a dona do negócio, que está voltada para um negócio, mas que tem que olhar para si, porque se não olhar, um dia a conta chega. Planejamento, né? Porque todo negócio precisa de um bom planejamento para ser lucrativo, para entrar nos trilhos e ser lucrativo. Os clientes, porque é para ele que você vai agregar valor efetivamente. E por fim, finanças, né? Porque você precisa sim ser lucrativo, ter um desempenho adequado para cada vez ir mais para frente e prosperar cada vez mais. E ontem, né, a gente falou, né, um pouquinho exatamente dessa parte de tempo e como aproveitar o máximo do tempo possível. Então, a gente trabalhou o conceito de importante e urgente, né, para fazer essa dobradinha e definir o que de fato você tem que estar voltado com a sua atenção. Então, tá olhando para o que você vai fazer agora, efetivamente. Como você trabalhar o não positivo, porque sempre as coisas te interrompem, é fato, né? Nada é aquele mundo perfeito. Então, como dizer o não positivo? E a necessidade efetiva de controle, né? Porque não adianta a gente planejar e não controlar, porque muita gente, a gente sabe que faz até um planejamento e no final das contas não cumpre aquilo que planejou, né? E não cumpre exatamente porque não controla. Então é importante ter o controle, é tão importante quanto o próprio planejamento. E Precisamos tirar o print. tá, senão a gente leva bronca. Senão a gente leva a bronca do nosso editor de vídeos. Deixa eu só tirar aqui rapidinho. Vamos lá. Foi. É porque eu preciso desativar os comentários e aí geralmente vocês comentam mais no final. E a gente não quer perder os comentários de vocês. Pronto. Então, gente, quem lembra aí do pacto de ontem, que para a gente não trazer como desculpa, né, a falta de tempo e a falta de dinheiro, isso é importante, porque a gente aqui vai falar exatamente do quanto a gente faz a gestão do tempo, então é importante isso. Oi, Cláudia, que bom que você chegou dessa vez, Seja legal. bem-vinda! Então, exatamente não ter isso como desculpa. E, na verdade, a gente vai hoje falar exatamente do pilar você, né? A gente já falou do cliente, já falou também de finanças e agora a gente vai falar do pilar você, né? Na verdade, aqui a gente não estipula propriamente uma ordem, mas assim, se você não tiver centrada em si, de bem com a sua saúde, é muito provável que isso se reflita negativamente no seu negócio, né? Porque você imagina, eu pelo menos, né? Quando vou trabalhar e tal, se eu tiver com uma gripinha, aquilo já me faz eu me arrastar. Imagina quando a gente tem, às vezes, uma coisa mais séria, né? Uma preocupação, enfim. E aí eu acho que vai além, né, da saúde do corpo físico necessariamente. Eu acho que também envolve saúde emocional, né? Saúde espiritual, por que não, né? Independente da sua crença. A gente precisa estar com a mente boa também, né? E aí cuidar das nossas emoções efetivamente, porque a gente sabe qual é a montanha russa de sentimentos que a gente passa aí. Todo mundo, qualquer ser humano, né? E empreendendo, a gente sabe que os desafios às vezes são maiores porque você às vezes tem vidas ali que dependem de você, além da sua mesma. E se a gente não estiver bem emocionalmente, gente, isso é muito delicado para o resultado do nosso negócio. Então, não dá para negligenciar o cuidado conosco mesmo. E aí não é só o físico, é o emocional e o espiritual também. Sim. O que que acontece? Quando a gente faz, né, um processo de coach, né, na verdade, a gente faz exatamente esse olhar que a Raquel está falando, né, esse olhar 360. Hoje a gente vai focar aqui mais na vertente física mesmo, mas realmente toda a parte espiritual, a parte emocional é importante. Inclusive, a gente trata até, né, na roda da vida a relação a dois, propriamente dito, porque também é uma coisa que vai influenciar para o seu negócio, né? Você trazer resultados
Quando você está bem, você traz muito mais resultados. Isso é fato, né? Já testado por várias pessoas no mundo, né? Então, cabe bastante. E aí, eu trouxe uma frase que eu vi numa das corridas, né? Que nós somos aqui do Rio, aqui do Aterro, numa das corridas que eu fiz ali, dizia assim, né? Tinham várias etapas, né? Aí vinha um cartaz grande escrito assim: cuide bem do seu corpo, você mora nele. E eu nunca esqueci disso, porque olha que isso foram uma das primeiras corridas que eu fiz. Por quê? Porque realmente, se você parar para pensar, o que a gente é efetivamente, né? A gente é um ser espiritual num corpo, e não ao contrário, né? A gente é um corpo e vive uma experiência espiritual. Não, a gente é um ser espiritual vivendo neste plano uma experiência física. Então, para você viver aqui, enquanto você estiver nesse plano, você vai ter que cuidar do seu corpo, né? Isso é um fato. Essa é a primeira, digamos assim, a primeira base para você ter um negócio de prosperidade, estar bem, né? Então, o que acontece, né? Você precisa estar, e aí eu não estou falando só de peso, né? Eu estou falando de uma saúde física integral, né? Você fazer sempre seus exames, você deixar tudo arrumado para que você tenha tempo, inclusive, para cuidar dessa sua saúde. É a saúde integral, efetivamente, né? E aí, a gente, como eu falei, a gente tem, né, lá na Roda da Vida um pilar, né, das vertentes que a gente chama, que é exatamente a saúde física. E aí, o que a gente fez? A gente trouxe hoje exatamente esse pilar para vocês, inclusive, marcarem. A gente vai fazer umas perguntinhas para vocês se pontuarem como vocês estão nessa vertente. Porque aí vocês vão ter a real noção, porque quando às vezes a gente vai, mas eu tô bem nisso. Mas quando alguém faz e provoca determinadas perguntas pra gente, às vezes a gente se toca e, ops, não tô tão bem assim, né? Então, se você puder, pega aí papel ou anota no celular, vai pontuando. Eu vou fazer 10 perguntinhas para vocês, tá? Essas perguntas vocês vão pontuar da seguinte maneira, de 0 a 3. São 10 perguntas, então no máximo você vai ter um total de 30 pontos, tá? E aí, essas perguntas serão feitas e você vai responder, né? De 0, quando ela raramente acontece ou nunca acontece. 1, algumas vezes acontece. 2, muitas vezes acontece. E 3, sempre acontece, ok? E aí eu vou começar as perguntas. Anotem. 0 é raramente, 1 é o quê? 0 é raramente, 1 é algumas vezes. Estou escrevendo aqui para o pessoal poder acompanhar. 2, muitas vezes. Muitas vezes. E o 3 é sempre acontece. Pronto, botei aí para o pessoal. Quem quiser, já tem o comentário aí. Isso. Então, a primeira pergunta, gente. Você não, e aí a frase é negativa, não fuma. Então, por ser negativa, significa o quê? Que o 0 é quando você fuma. Então, por ser negativa, a pergunta vai ser o contrário, né? A resposta vai ser o contrário. 0 é você fuma e aí é ruim, então você marca com 0, ou se você não fuma nunca, você marca com 3. Ok? Sim, porque sempre acontece. Eu não fumo, sempre acontece. Eu não fumo. Sempre acontece, exatamente. Tá, o meu é 3. 3. Eu não peguei um papel. Tô sem papel aqui para fazer minha pontuação. Vai, a gente aí. pode até deixar esse depois lá também no Telegram, né, No Raquel? Telegram, legal. Boa, boa. Segunda pergunta, gente. Você pratica 30 minutos, gente, de atividade física 4 vezes na semana? Pode ser, olha, veja bem, não precisa ser 0 ou 3. Pode ser 1, pode ser 2. Eu tô tentando, né? Mas acho que não tá nem em algumas vezes, não. Sendo sincera, eu ainda tô falhando muito. Eu fui, pra vocês terem ideia, eu fui patinar na sábado, né? Eu me arrisquei e fui dar uma patinada com a minha filha.
E aí, gente, eu fiquei com dor no ombro. Quem é que vai patinar e fica com dor no ombro? É atenção. Provavelmente. Enfim, eu também não sei parar, né? Então eu ia vir pá, e batia. Terceira pergunta, gente. Você mantém uma dieta balanceada? E aí é aquela história, não sou nutricionista, mas o que é a dieta balanceada, né? Você come de tudo um pouco, verduras, legumes, frutas, cereais, não come muito, né, frituras, não toma muito refrigerante. Então, 0, 1, 2 ou 3. Marquem aí. Depois, na quarta pergunta, você bebe pelo menos 2 litros de água por dia? Aquela você quer. Eu Nota sou 10 com 3. isso. Ó, minha água, Ó, que você quer água, gente. Não é cachaça, não é pinga, não é mate, é água. então marquem aí. Eu já tô bem aquém. Já melhorei um cadinho, mas tô bem aquém. Quinta pergunta, pessoal. Você procura manter um peso ideal para a sua altura e idade? É importante vocês. Eu tô procurando, mas ainda não achei, tá, Mary? Ainda tô procurando. Ainda não achei. Tô A brincando. gente tenta, né? A gente tenta. Sexta pergunta, pessoal. Você não bebe ou bebe socialmente, respeitando 5 doses por semana? E aí, por ser o não na pergunta, o 0 é o que você está melhor e o 3 é o que não está melhor, né? A Flávia colocou aqui, ó. Tá tentando agora depois de engordar na quarentena. Flávia, eu também engordei na quarentena, tá? Não que eu tivesse muito magra antes disso, mas tava menos pior. Mas assim, eu acho que o primeiro passo, de verdade, eu sou muito brincalhona, vocês vão perceber isso com o tempo, mas acho que o primeiro passo é a gente se conscientizar que aquilo é um problema, né? E aí a gente, tá, sei que é um problema e preciso fazer algo sobre isso. Então, nem que seja, eu vou fazer alguma coisa com minha filha, então eu vou optar por uma brincadeira que movimente o meu corpo, né? Nem que seja para eu poder fazer algum movimento e movimentar um pouco mais, porque nessa quarentena eu tô de fato muito parada, né? O movimento que eu tinha de trabalhar, sair, pegar carro, subir escada, entrar no elevador, se movimentar, é praticamente zero agora, né? Cacau disse É. tentar, a gente tenta. E a Ana está dizendo, emagrecendo na quarentena. Eu consegui emagrecer 2,5 kg, exatamente porque eu não fico beliscando, né? Então, consegui dar uma baixadinha. Então, sétima pergunta, gente, e essa é uma pergunta muito importante que a gente às vezes negligencia. Você dorme o suficiente para reparar seu cansaço? A gente às vezes não se toca o quanto o sono é importante nesse dia a dia nosso, né? Porque Fala aí. não, porque a gente precisa. Tem até, né, consultas específicas para você ver a sua qualidade do sono, né? Exatamente, você faz um teste, um exame apropriado para isso. A Cacau botou aqui, ó. Meu marido está gargalhando com as 5 doses de bebida. Perguntou se tem número negativo. Muito bom. A Flávia disse aqui, ó, ansiedade que mata. Ó, você sabe que eu também sou muito ansiosa, né? E essa parte de dormir, eu percebi o seguinte, eu tinha muita dificuldade de acordar, né? Era muito difícil. Sempre acordar era aquele sofrimento, aquele pesar de abrir o olho e você não querer, né? Acordar para a vida. E eu gosto muito de viver, eu gosto muito da minha vida. E aí eu comecei a fazer um exercício, eu acho que tem muita importância como é que está o nosso estado mental. E aí eu comecei a todo dia antes de dormir pensar assim, eu vou acordar, eu vou estar bem, eu vou acordar disposta, eu vou acordar descansada. E assim, coincidência ou não, eu passei de fato a acordar melhor, a acordar mais disposta e sem sofrer tanto, sabe? Para levantar e fazer as coisas que eu preciso fazer. Quando você percebe que é uma coisa que você acorda constantemente, com muito sono, muito cansado, como se a energia tivesse sido sugada, dá uma olhadinha exatamente para você fazer esse teste do sono, porque às vezes você não está dormindo direito por uma questão de respiração. Sim. Então, procure médicos que tratem a apneia do sono. Isso é muito importante também a gente estar de olho.
Bom, 8ª pergunta. Você realiza consultas e exames periodicamente? Então, é o que vai te deixar sempre, né, olhando para ver como está a sua saúde, é importante. E aí, exatamente, a 9ª pergunta vai para quem é mais ansioso, né? Você pratica exercício de relaxamento? E aí pode ser só respiração, pode ser uma yoga, enfim, né? Tem gente que já pratica yoga, já num passo mais avançado. E a última pergunta, você pega 20 minutos de sol diariamente nos horários antes das 10 ou após as 15 horas? Porque a gente já sabe, né, que o sol é importante aí para nossa vitamina D, então ter um olhar também para isso, exatamente para a gente estar sempre bem, né? Sempre controlando. Então, gente, agora o que vocês vão fazer? Vão olhar para essas perguntas, né? Vai somar a sua pontuação lá e vocês vão ver o quanto vocês estão tão próximo da sua saúde física, né? Mais alta lá, se você estiver perto dos 30 pontos, ou o quanto você ainda tem que superar alguns desafios, porque está mais longe do número 30. Então, dá uma olhada, verifica aí qual é a tua questão principal, qual é o seu desafio principal e ataque exatamente porque é um ponto que pode estar influenciando efetivamente no seu dia a dia do seu negócio, né? Eu andei uma época que eu saía de casa com muito, muito sono. Então, assim, com certeza eu prejudicava meu rendimento, né? Então, isso não é bom. Às vezes você tem que dar uma parada, tem que dar uma estruturada, uma reorganizada na tua vida, exatamente para você trabalhar mais essa questão do sono, enfim, né? Porque senão você não vai render. Às vezes uma coisa que você vai fazer, sei lá, em 1 hora, com sono e se sentindo assim cansada, esgotada, você vai levar, sei lá, o dobro do tempo. Né? Vai errar, né? Vai se distrair. Exatamente. Quando, na verdade, aquilo não afeta de uma forma que, de repente, até você faz uma conta errada, né? Manda alguma coisa para um lugar errado, e isso é até perigoso, né? Então é importante a gente ter o olhar sempre clínico com isso. Ah, aqui, a gostosura aqui desbotou. Fez 12 pontos e a Cacau botou 11 pontos. Meu desafio é só o sono, exercício e alimentação. É legal, se vocês quiserem compartilhar a pontuação de vocês, fiquem à vontade. E acho que quanto menor, pior, né, Mary? A gente mais tem que ficar atento, né? Não precisa ter 30 necessariamente, né? Mas a gente precisa estar atento porque, gente, pode parecer assim, desconexo, né? Tipo, pô, mas a gente tá falando de gestão, o que isso tem a ver, né? E aqui a gente quer trazer justamente a consciência de vocês que, assim, se a gente não para alguns minutos do nosso dia, se a gente não tem ali fazendo parte da nossa rotina, cuidar da gente, olhar pra gente e estar bem, em algum momento essa conta vai chegar, isso vai refletir diretamente aonde, gente? No nosso negócio. E o nosso negócio, ele depende da gente, de certa forma. A gente aqui vai sempre trabalhar e tentar trazer ferramentas para vocês, para que o negócio de vocês dependa cada vez menos de vocês, né? Para que vocês sejam tomadoras de decisão, para que vocês estejam na parte estratégica e que o operacional esteja com pessoas capacitadas para fazer a roda girar. Mas, se não tiver você ali à frente para pensar, para botar o negócio para frente, para crescer, vai ficar muito difícil, né? E às vezes, inclusive, parar para se cuidar, parar para olhar para si, é aquele momento que você vai ter aquela ideia, vai ter aquele estalo. Eu me lembro quando eu já fui bancária, né? Eu já fui caixa de banco, bem pouco tempo da minha vida, mas eu fui. E aí, obviamente, o que acontece com o caixa do banco? Ele dá diferença. Dá diferença é quando você fica assim, não fecha o caixa, tá faltando dinheiro. E aí era o terror, né? Eu ganhava pouquinho e aí dava uma diferença de R$1.000, você já era o salário inteiro. Aí, no primeiro mês que eu tava trabalhando lá, dei uma diferença. Fiquei desesperada. E meu marido foi bancário muitos e muitos anos. Então ele já tava cascudo de dar diferença, entender isso e saber como é que funcionava. E aí eu fiquei assim, procurando a diferença, procurando, que você procura lá nos papéis e tal, e não achava. Fui para casa conformada que não ia receber salário naquele mês. E aí eu passei, né, de um dia para outro, passou uns 2 ou 3 dias que eu falei, dei aquilo como perdido.
Acabou que depois eu achei a diferença e, de fato, o carro forte também conferiu que tinha R$ 1.000 a mais no envelope, né? Sei lá, eu botei no envelope que tinha R$ 1.000 e, na verdade, eu coloquei dois. Então, essas paradas, essas pausas, quando a gente sai do nosso foco de estar o tempo todo produzindo, pensando no aumento do negócio, pensando como é que eu vou lucrar, como é que eu vou vender, como é que eu aciono aquele cliente, como é que, né, eu tenho mais lucro. Se você fica o tempo todo, 100% do seu tempo só pensando nisso, alguns momentos bloqueia mesmo, faz aquele bloqueio criativo, né? Exato. E é o tal negócio, como você falou, né, Raquel? Aqui a gente traz exatamente o nosso método, tem 4 pilares, exatamente para te dar uma visão 360, que não é só o seu negócio, você não separa a pessoa, por exemplo, a Mary e a Raquel no negócio, é Mary e Raquel no pessoal. Não, você é um ser único que anda com as duas coisas juntas 100% do seu tempo. Então, tem que olhar essa coisa 360. A E Ana falou que aí, perdeu alguma pergunta. Você pode repetir para ela, Mary, por favor, as sim, perguntas? aham, peraí. Primeiro, você não fuma. Segundo, você pratica 30 minutos de atividade física 4 vezes na semana. Terceira, você mantém uma dieta balanceada. 4, você bebe pelo menos 2 litros de água por dia. 5, você procura manter um peso ideal para sua altura e idade. 6, você não bebe ou bebe socialmente, respeitando 5 doses por semana. 7, você dorme o suficiente para reparar seu cansaço. 8, você realiza consultas e exames periodicamente. 9, você pratica exercícios de relaxamento. E 10, você pega 20 minutos de sol diariamente nos horários antes das 10 ou após as 15. Mas, de qualquer maneira, a gente vai colocar lá, né, Raquel, no No Telegram. Então, quem Telegram. perder. Pode pegar lá. Bom, Ó, a Flávia, antes de você começar, só para dizer que você vai responder agora para ela isso. Flávia disse assim: sou muito distraída. Tem algum exercício? Flávia, o que a gente vai falar agora aqui na sequência, com certeza vai te ajudar a melhorar aí teu foco. isso. Porque, na verdade, o que Sim. acontece, gente? Oi? Tinha travado, deu uma travadinha, mas voltou. Ah, o que acontece? Para você fazer isso, a gente olha isso e diz: nossa, é muita coisa para eu fazer. E aí, a gente vai usar duas coisas. Primeiro é que a gente falou ontem do importante e urgente. E depois a gente vai trabalhar o quê? Exatamente o que é a rotina adaptada. O que é essa rotina adaptada? Ela vai ter, primeiro, né? Você puxou lá o que você vai fazer agora, né? Então, você vai se focar naquilo que é importante e naquilo que é urgente. Ok. Aí você vai fazer o seguinte: o que você vai fazer agora, você tem que pensar em condições para tornar aquilo mais fácil possível. Tudo que você tiver que fazer e você perceber que está difícil, para e pense o que eu posso tornar aquela atividade mais fácil. E o que você não tem que fazer, que é aquilo que você não quer por um motivo ou outro, ou nem precisa mais fazer, torne aquela situação mais difícil. Então, por exemplo, né, vamos imaginar, como a gente estava falando aí, como o tema hoje é saúde física, né? Vamos puxar isso se a gente quer emagrecer. Vamos puxar isso como exemplo. Para se tornar mais saudável, para a gente estar bem e estar atuando efetivamente no nosso negócio, estando bem. E aí você precisa emagrecer e tornar o seu sono mais tranquilo e melhor. O que você deve pensar e tornar mais fácil, né? Por exemplo, então eu gosto muito, por exemplo, de ficar beliscando, isso é minha mania. Então o que eu faço? Eu compro frutas que me permitam ficar beliscando, eu torno aquilo fácil para mim. Então, em vez de eu ir lá comprar um doce e ficar beliscando, ou uma bala, enfim, eu compro uva, porque uva parte do princípio que você está pegando assim, então é um belisco, né? Ou morango, ou passas. Então tá sempre aquilo ali na mão. Então eu começo a tornar fácil o ato, né, de eu estar no dia a dia, eu vou diminuindo aquele belisco, mas diminuindo não com uma coisa que é ruim para mim, mas com uma coisa que é boa para mim, que é saudável. Outra coisa, eu já deixo tudo, por exemplo, já separado, né, em potinhos
exatamente para eu só sair de manhã e já buscar aquele potinho lá que está já previsto para eu buscar naquele dia. Aí outras coisas, outras táticas, né? Eu vou colocar, por exemplo, todas as frutas já partidinhas e congeladas para eu fazer meu suco e para fazer as vitaminas que eu tomo à noite. Já fica lá também, eu só. E aí fica um estilo até de shake, porque ele dá até mais sustância, então você já se sente mais confortável, até se sente mais saciado, né? Então é importante isso também. Ah, se eu quero dormir melhor, então são duas coisas que eu vou fazer para tornar esse meu dormir melhor mais fácil. Ah, eu vou, por exemplo, deixar a luz do meu quarto, em vez de ser essa luz branca, né, que grita assim, eu já vou botar aquela luz mais amarelinha. Então, que já dá uma acalmada também no final do seu dia, né? Eu vou deixar alguns chás já preparados, semi-preparados, semi-separadinhos, assim, para eu poder tomar sempre à noite. Então, com isso tudo, eu já vou construindo o ambiente que leve a eu complementar e fazer efetivamente o que eu estou prevendo. O que eu coloquei lá como desafio, né, nos meus 10 itens lá, das minhas 10 perguntas, eu penso em qual é a situação que eu posso tornar mais fácil, né, para que eu efetivamente execute aquilo no meu dia a dia, né? Outra coisa, o que eu tenho que tornar mais difícil, né? Se eu, por exemplo, quero emagrecer, eu não vou ter guloseimas dentro de casa, eu não vou ter a bala, eu não vou ter o bolo, eu não vou ter o biscoito, enfim, deixa isso. Ou se, por exemplo, tem alguém na nossa casa, enfim, que queira aquilo, deixa o mais escondido possível, né? Deixa em cima de alguma coisa que te dê preguiça de buscar, entendeu? Então, é importante também isso. E para quem quer dormir melhor, também deixar o celular longe da cama, né? Então eu estou tornando difícil, porque se você acordar no meio da madrugada, em vez de ir lá e pegar o celular que está ali do seu lado, você já vai ter preguiça de levantar e pegar o celular. Então esse é um ponto também importante. E com isso, você consegue construir a sua rotina adaptada, porque o que vai te fazer, né? O objetivo tratar o seu objetivo e alcançar a sua meta é você adaptar a sua rotina. Porque a rotina é o dia a dia que te tira do prumo. É isso aí. Sim, no caso da Flávia, aí que estava falando que é muito distraída, Flávia, você tem que pensar aí, né? Você já tem consciência que você é distraída, então quando você vai fazer algo que você precisa de mais concentração, que você não pode ser interrompida, o que é bacana você fazer? Você se propiciar um ambiente em que essa distração não seja possível. Então, sei lá, se a internet é uma coisa que te distrai, se você está muito ali viciada no celular, de ficar olhando rede social e tal, que é uma coisa que já é um hábito nosso, né? De ficar olhando, acessar, olhar, ver se tem comentário, curtir alguma coisa, ver alguma coisa nada a ver, tira isso do seu foco, tira isso do seu acesso, né? Então eu vou fazer tal coisa agora. Então tira o celular, se puder fazer sem computador, tira o computador, vai para um quarto, vai para um escritório, onde só tenha você, para evitar que você se distraia. E tem um livro que eu tô lendo, né, que é o Hábitos Atômicos, que ele fala da construção de hábito. E tem aquele também, o Poder do Hábito, o conceito é o mesmo, né, da criação de um hábito, como é que se dá, né? Você tem um gatilho, aí você tem uma recompensa, e aí você vai rodando nesse ciclo de gatilho e recompensa. Mas ele fala uma coisa muito interessante, né? A gente é totalmente a favor de você definir metas, isso é extremamente importante, né? Que você tenha ali qual é o seu objetivo e você definir as metas que você tem para você no seu âmbito pessoal e no âmbito do seu negócio. Mas ele traz uma reflexão que eu achei legal, que eu acho que cabe aqui para a gente pensar. Ele vem falando sobre essa questão da meta, que a meta sofre um problema lá, ele dá um nome, tipo como se a meta sofresse um problema teórico. Que é assim, se você tem várias pessoas bem-sucedidas e várias pessoas mal-sucedidas com o mesmo objetivo. Então, se todo mundo tem o mesmo objetivo e definiu as mesmas metas, por que algumas são bem-sucedidas e outras não conseguem ser bem-sucedidas? E aí ele fala que, assim, a meta por si só, ela não vai fazer a gente conseguir aquilo que a gente quer. Então, assim, eu quero aumentar meu lucro, eu quero emagrecer, eu quero, sei lá, morar numa casa maior, eu quero viajar, legal. Mas isso por si só não vai fazer com que você consiga essas coisas. Isso não é suficiente. E aí a gente superestima o poder de uma meta e subestima o poder que os pequenos hábitos diariamente e o sistema de melhorias contínuas diariamente vão promover pra gente
para que a gente chegue nessa meta. Então, a diferença que ele fala, né, de uma pessoa bem-sucedida para uma pessoa que tinha aquela mesma meta e não conseguiu chegar lá, é porque a pessoa que foi bem-sucedida, ela conseguiu criar um sistema onde ela tornou fácil aquilo que ela precisava fazer e tornou difícil aquilo que não ia fazer ela atingir essa Chegar, meta. né? Chegar Exato. na Então, meta. assim, isso assim foi muito. Eu acho que de certa forma eu tinha isso no meu inconsciente, mas eu não tinha isso presente de como isso é importante, a criação do hábito. E hábito é repetição, gente. No início, às vezes, vai ficar. Ó, a Lid falou, o Insta não tá me entregando a live. Poxa, Lid, eu acho que até te compartilhei. Para vocês não perderem a live, que bom que você chegou. Obrigada. Mas para vocês não perderem, segue a gente no Telegram. A gente sempre manda mensagem no Telegram quando a gente está entrando para quem quiser vir participar, poder participar. Mas ficou presente isso para mim, né? Da importância dos hábitos e da gente, cada dia que passa, gente, está mais claro para mim o quanto cada pequena coisinha que eu faço hoje, o quanto eu vou colher isso lá na frente. Assim, tem uma pessoa que eu sigo aqui no Instagram, né? Que ele fala assim, me dê em 10 anos. Ele tá até num processo de emagrecimento, ele é de marketing, tá? Eu gosto muito dele. E aí ele sempre fala isso. Aí o pessoal fica falando assim, ai, tá magrinho, tá bonito. Aí ele, me dê em 10 anos. Me dê em 10 anos. Porque é isso, a gente fica, ai, nossa, 10 anos, né? Cara, pisca, minha filha já tem 7. E aí eu fico, como assim minha filha já tem 7? Ontem eu fui mãe, né? Então, vamos ter noção do longo prazo que isso é construído cada dia que a gente faz. É uma pitadinha, né, cada dia. Então, e Ali, aí para a Bianca falou assim, tornar aquilo que deve ser feito fácil. Isso mesmo, foi o que a gente comentou aqui. E aí, uma das formas, né, da gente construir esse hábito, o que acontece? Às vezes a gente se envolve no dia a dia, a gente não percebe que aquilo que a gente queria fazer foi de fato feito. Então, uma das coisas que a gente pode fazer para construir esse hábito, aí é uma ferramenta para vocês, é o que a gente chama de placar do hábito. O que é o placar do hábito? Você teve lá a sua meta, como a Raquel falou. E você, para fazer aquela meta, para atingir aquela meta, você tem uma atividade a ser feita diariamente. Você vai construir, eu até trouxe aqui desenhadinho, eu sei que às vezes vê se você consegue colocar. Peraí, vou desativar os comentários um instantinho, porque acho que fica mais fácil. Vai. Tá ao contrário aqui. No Face, no Insta, no Face, no YouTube fica certinho. Mas não no precisa Instagram ver, não. O que é importante é essa parte aqui de baixo. Tá dando pra ver. Então, a sua meta é beber 2 litros de água por dia. Tá, aí julho, né, tem 31 dias. Então, eu vou desenhar 31 bolinhas. E eu vou marcando para cada dia se eu fiz ou se eu não fiz aquele dia de beber 2 litros de água por dia. O que acontece com isso, gente? Isso aqui você pode colocar numa parede e deixar num lugar mais próximo a você. Então, o que vai acontecer? Vai te chamar a atenção. Ops, eu tenho que beber, já está chegando, sei lá, meio-dia, eu ainda não bebi nenhum copo d'água hoje. Opa, eu tenho que ir lá beber. E aí, aquilo te chama atenção, te grita. E aí, você, como eu botei ali, beber 2 litros de água, porque hoje o tema era saúde física, mas pode ser qualquer coisa. Em qualquer questão do seu negócio, por exemplo, eu quero fazer fluxo de caixa e eu não tenho o hábito de anotar tudo que eu recebo e tudo que sai da minha empresa. Eu coloco aqui, onde eu botei beber 2 litros de água por dia, vocês colocam fazer fluxo de caixa diariamente. E aí pinta lá 31 bolinhas. E vai marcando efetivamente o que você fez e o que você não fez. Quando vocês desenharem, né, com os 31 dias lá em branco por enquanto, né, no início do mês, cole isso numa parede que você esteja sempre passando e vá pintando. Aí você pinta de verde quando você fez ou de vermelho quando você não fez. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tive dias que eu fiquei com vermelho. Quando completar o mês, eu vou ter exatamente quanto dos dias aqui que eu previ eu consegui fazer e o que eu não consegui fazer. E aí me salta aos olhos, né, o que eu não estou conseguindo cumprir. Porque você pode ter um quadrinho desse para cada uma das suas metas. Então, pode ser o emagrecer, pode ser alguma coisa do seu negócio, como fluxo de caixa, como eu falei.
Enfim, pode ser qualquer coisa, tá? E inclusive, você, para os dois tipos, né, tanto para o negócio quanto para o pessoal, você pode fazer na periodicidade que você quiser. Você, por exemplo, no caso aqui. Fala, Raquel. Não, pode concluir. É porque Ah, a Cacau, gente, você tá muito divertida, Cacau. Você tem que vir todo dia, mulher. Ela botou aqui, ó, salva aqueles números chatos de telemarketing com o nome, beber água. Adorei. Ó, a Maria botou aqui, ó, onde consigo esse quadro? Na verdade, você pode construir, né? Você pode montar ele, Maria. Você pode colocar aí qual é a sua meta, qual é o seu objetivo no mês, né? Então, quero muito obter esse quadro. Na verdade, a gente pode até montar um placarzinho para você colocar lá. A gente pode montar, é tão facinho, a gente monta lá para você botar o seu objetivo, a gente faz já as 31 bolinhas, e aí vocês baixam lá no Telegram e vão só pintando. Aqui a gente quer facilitar a vida de vocês. A gente coloca então, Ariana, no Telegram sim, tá? E aí, mais uma dica, né? No caso aqui, eu fiz com a periodicidade diária, então por isso eu coloquei 31. Mas vamos supor que você seja uma coisa que você queira fazer uma vez por semana. Não tem problema, você vai colocar o que você quer, né, fazer, o que você quer alcançar e vai botar 4 bolinhas, porque no mês, no caso, tem 4 semanas e você só vai fazer uma vez. E aí você vai, da mesma forma, pintar de verde ou de vermelho, se você fez ou se você não fez. E aí, Isso aí, ela pediu para mostrar de novo, se você puder mostrar. O Telegram, o link tá na bio, gente. Só entrar na bio, no link da nossa bio, que vocês conseguem clicar lá na bio do nosso Instagram, e aí vocês conseguem entrar no nosso Telegram, conseguem se inscrever na Jornada Negócios Blindados, conseguem acessar o nosso canal do YouTube, tá? Fiquem à vontade, acho que deu para ver. Agora, tem alguém que comentou aqui, ó. Vou precisar de vários, Flávia. Só uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, né? Flávia é das minhas, gosta de fazer um monte de coisas. Só que toma cuidado, gente, pra gente não ficar louca do controle e querer fazer controle para tudo. Daqui a pouco você vai estar tão sufocada em coisas para controlar e preencher e ficar ali monitorando que você vai se sentir sufocada e você vai acabar não fazendo nenhum. Então, assim, isso é uma ferramenta bacana, é uma ferramenta válida que a gente incentiva que vocês usem. Mas cuidado, vamos ter balanço, vamos ter equilíbrio, porque se você imagina, se para tudo que você for fazer, você vai fazer um controle, ficar controlando ali na unha, vai se tornar você vai ter mais trabalho para controlar do que para efetivamente fazer e avançar. Então, escolhe aí 2, 3, no máximo, objetivos grandes que você tenha, que sejam importantes e que estejam ligados aí à sua visão de negócio, aos seus objetivos pessoais, e controla eles na unha, sim, esses que estão ligados diretamente, aqueles que são importantes, aquele conceito que a gente falou ontem de importante, busca controlar hábitos ou objetivos que tenham a ver, né? E aí, como a gente fala, né? A gente tem aqui, a gente sempre sugere 4 pilares. Então, que você tenha um objetivo para cada pilar. Então, eu tenho um objetivo no meu pilar finanças, um objetivo no meu pilar planejamento, um objetivo no meu pilar cliente e um objetivo no meu pilar você. É até bastante, tá? A gente nem gosta de usar 4, a gente usa 2, 3, mas se você quiser ter um para cada, ok. E aí você vai ter 4 coisas ali para controlar, já tá de ótimo tamanho. Procure ver naquele, tudo, né? Exato. Procure ver aqueles que você está com um desafio maior a fazer e trabalhe aquele especificamente. Aí quando aquele já estiver lá melhorando, aí você pega o outro efetivamente. Porque também tem muita meta, né? Que até a gente comentou ontem, né, Raquel? Fica aquela coisa do final do ano. Você pensa, agora esse ano vou fazer isso, vou fazer aquilo, acaba não fazendo nada, exatamente porque você não concentrou energia, não concentrou esforços naqueles que lhe eram mais importantes e aqueles que você tinha um maior desafio também para superar, né? E aí é uma coisa, né, que a gente há de se falar, né? A gente tem sempre que ter forma ponderada, né? Não adianta querer também alcançar uma coisa em tão pouco tempo. Às vezes a gente, vamos lá voltar ao assunto da saúde física, né? Você levou 10 anos para engordar 10 quilos. Aí você quer diminuir aqueles 10 quilos em 10 dias? Não é eficiente, não é duradouro, não perdura. Então é importante vocês ponderarem também o que de fato, porque além de você ter pequenos itens, né, pequenas
metas diariamente, né, na sua rotina, importante também ter pequenas conquistas, porque isso vai te tornando mais forte para você, opa, sabe aquela coisa que você vai ficando mais feliz por estar conquistando e aquilo vai te dando mais gás para conquistar cada vez mais? Então é muito importante também pensar nisso, né? Pequenas doses para pequenas conquistas e avanço contínuo. Acho que a continuidade é a mais importante. E essas pequenas conquistas, né, Mary, elas são justamente o que um grande sucesso, uma grande conquista, algo notório, né? Isso é construído com essas pequenas conquistas, é a soma dessas pequenas conquistas, né? Ninguém tem um sucesso estrondoso de um dia para o outro. Cara, a gente pode estar vendo aquela pessoa ali naquele momento. Gente, vocês estão aqui com a gente, né? Somos 10 pessoas nessa live hoje. Daqui a um ano, daqui a 2 anos, a gente vai ter 2.000 pessoas na live. Vocês que estão aqui com a gente hoje, vocês estão vendo o nosso caminho. E aí, quem está lá na frente daqui a 1, 2 anos vai estar vendo. E quando a gente vê as pessoas, né, com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas numa live, a gente fica, nossa, né, como é que ele consegue? Gente, é muito trabalho, é trabalho diário, é trabalho de formiguinha. Eu tive conversando com uma seguidora no direct um dia desses, e aí ela tá entrando no digital e tudo, aí ela, eu boto caixinha, mas ninguém responde. Eu falei, olha, a gente tá há 1 ano no Instagram, e eu boto caixinha já há muito tempo. Agora as caixinhas estão fazendo sucesso, agora vocês têm começado a interagir, e eu amo, adoro. Por favor, continuem perguntando, a gente ama responder, isso assim enche a gente de alegria. Mas isso é uma construção, né? Uma construção da nossa parte de entender como é que a gente faz com que vocês se interessem pelo que a gente tem para dizer e como é que a gente mantém isso vivo, né? Então, não é do dia para a noite, nada, nada, né? Nem o nosso sucesso profissional, nem o nosso âmbito pessoal. São as microconquistas e os microsucessos que somados vão fazer a gente chegar lá onde a gente quer. Isso aí. Porque você vê, né, Raquel, até, por exemplo, né, uma questão, tem muita gente, isso é numérico, efetivamente, tem muita gente que não tinha dinheiro, por exemplo, e ganhou, de repente, numa loteria, numa mega-sena, enfim. Aí você vai ver, depois de 2, 3 anos, voltou a ser pobre. Exatamente porque muitas das vezes não foi uma coisa construída, a pessoa não tinha condição ainda de ter aquilo forte como base, então perdeu. E a mesma coisa no hábito do dia a dia. Se você não constrói aquilo linearmente, com constância, ou você nem consegue chegar, nem consegue conquistar, ou quando conquista, aquilo não perdura. Então é importante também a gente pensar nisso, né? Sempre fazer a coisa de uma maneira ponderada. E também outra maneira, né, que a gente fala sempre, né, que é a figura do guardião, né? Para você criar um hábito, se aquilo está te pegando tanto e você não consegue de jeito nenhum, põe o guardião, né? Que a gente até botou uma vez no Instagram a figura de um cachorrinho lá, né? O que acontece? Vamos supor que você queira lá, eu quero beber as 2 litros de água por dia. Tá. E eu não consigo fazer isso de jeito nenhum, já botei lá, já pintei as bolinhas e não consigo fazer. Aí você combina com alguém, aquela pessoa que está mais próxima a você, que quer também seu bem e tal. Você fala assim, olha, se eu não beber durante um mês os 2 litros de água diariamente, eu vou te dar, sei lá, R$ 200. E aí ela vai ficar no seu pé para você tomar os 2 litros de água por dia. Isso a gente chama de guardião. Por quê? Ou você, né, no final daquele mês, você vai pagar os R$ 200 para ela, ou você vai se dar um mimo, né? Que você cumpriu aquela coisa para criar o hábito, efetivamente. Aí você vai se dar um mimo, pensa numa coisa, às vezes uma bobaginha mesmo, né? Um café mais especial, enfim, uma coisa não é nada caro, é mais um agrado mesmo. E se você não cumpriu, o guardião vai te cobrar e você vai combinar lá alguma coisa. E essa coisa combinada com ele tem que ser uma coisa que doa efetivamente, né? Para você correr atrás e conseguir efetivamente fechar e cumprir o que você planejou. Porque assim, né? Depois que você cria o hábito, a coisa flui. Isso, na verdade, é o início até você pegar o jeito. Porque depois que você
já adquiriu o hábito, aí já não precisa mais nada disso, né? Porque aí você já virou constante na sua vida. Então aquilo você já faz até sem pensar, né? Já é uma coisa mais dinâmica, né, no seu dia a dia. Exato. Existe um efeito psicológico também, né? Quando a gente se compromete com o outro, é diferente quando a gente se compromete com a gente. Isso é engraçado, né? Porque É. a gente deveria ser tão comprometido ou mais com a gente mesmo, assim como a gente é comprometido com o outro. Mas essa questão do guardião tem um efeito psicológico, né? No momento em que eu me comprometo com você, que eu vou fazer, e aí eu não faço, às vezes só o fato de eu estar comprometida já me faz fazer, porque, ai não, o que a Mary vai pensar, né? Ai, caraca, eu falei pra Mary que ia fazer e não fiz. Né? Eu adoro ser guardiã, né? Eu sou uma boa guardiã, né, Mary? Ah, é, Raquel, Perturbo. eu que sei. Eu perturbo muito, gente. Não me chame pra ser guardiã, que eu perturbo muito. Ah, Cacau. Ah. Quando a gente trabalhava junto, né, Raquel? Ficava assim, uma do lado da outra. Você vai comer o bolo mesmo? Tava a Raquel lá, sendo minha guardiã. Aí ameaçava, falava, vou botar no Instagram. Falei, vou publicar no Instagram isso aí que você tá comendo. A gente se divertia. Verdade. A Cacau colocou aqui, ó. Fundamental é não desistir e manter a consistência. Não adianta querer atingir os objetivos de um ano em um mês. Isso aí. Perfeito. A gente tem que ter isso muito presente, porque a gente esquece. A gente esquece, né? E aí fica correndo atrás de uma coisa que é irreal, né? E assim, né? Além de tudo, é o que a gente fala, né? É amar o caminho, né? Não adianta você ficar também. Você tem que ter objetivo, você tem que ter a sua visão de longo prazo, você tem que ser objetivo, a sua meta, é fato. Mas para atingir isso, ame o caminho, né? Aquele dia a dia é o que é importante. Não é simplesmente estar voltado lá para frente e não estar vendo o seu dia a dia. Porque isso só vai criar angústia e ansiedade. E quanto mais angústia e ansiedade, mais se come, mais se estressa, mais aí não se dá bem nos negócios. Então começa a criar um ciclo que não é bom. Então, ame o caminho, que a coisa vai fluir muito mais fácil, você vai ter uma conquista pequenininha cada dia e você vai gostar muito mais e vai atingir efetivamente o que estava lá na frente previsto para você. Ó, a Ana colocou aqui, Ana Arte Personalizado. Estava tão desanimada sem esquecer encomendas. Melhorou, te ajudou essa live, Ana? Conta aí pra gente. E a Lid falou, queremos sempre pular etapa. Total, adoro pular etapa, mas temos que ir com calma. É, Resumindo, gente, resumindo assim, muito resumido em uma frase, basicamente, né? Não posso cuidar de mim, senão o meu negócio para. A minha resposta, e a da Mary pra você é, ou você cuida de você, ou seu negócio vai parar. É basicamente exatamente. isso, né? A gente precisa ter essa consciência. Porque, como eu sempre falo, né? A conta chega, gente. Uma hora ou outra a conta chega. E aí não é preferível você tratar um problema agora, né? Do que você deixar ele estourar lá na frente e efetivamente aí você tem que parar de vez e aí o complicador é muito maior, porque aí você já envolve outras pessoas, inclusive. Então, resolva paulatinamente, devagar e tal, mas resolva a começar de hoje, né? Peguem essas perguntinhas, olhem sempre o que você pode melhorar aí no seu desafio e construa essa rotina, esse dia a dia de uma rotina adaptada exatamente para você alcançar isso, né? Que é importante. Isso aí, a Ana respondeu, ó, falou que tá bem. Sim, estou bem melhor, vocês são ótimas. Obrigada, Ana. Obrigada a você por estar Obrigada. aqui. Lid falou, verdade, meninas. Sinto que a minha conta está prestes a chegar. Isso aí, vamos, né, parar antes que ela chegue, né? Porque aí é É, pior, né? É pior, vai demorar mais tempo, a gente vai gastar muito mais tempo, mais dinheiro para recuperar isso. A Lid falou que é, vai fazer o desafio da água. Meu corpo está pedindo. Muito bom. é. É o tal negócio, né? Melhor investir na saúde do que gastar com a doença, né? Porque o olhar é diferente. Então, e às vezes a gente acha que, ai, não, eu não posso fazer uma dieta porque dieta é caro. Dieta é caro, gente. Se a gente for nessas coisas assim, eu quero comprar glutamina tal, o whey tal, isso é caro. Agora, a dieta saudável efetivamente é o que a natureza nos dá. É legumes, é verdura, é fruta, e isso você faz lá no sacolão. Não sei como é que chamam aí em cada estado, né? Às vezes é diferente. É no sacolão, é no hortifruti, e isso é o mais barato, porque é o que a natureza te dá. Então,
tem um olhar criterioso também com isso, né? O caro é o produto alimentício, não o alimento efetivamente, né? Isso aí, ó, a Ana falou, sou natureba, aqui é organização e execução. Isso aí, Isso Ana. aí. Gente, é isso, né? Isso Um aí, beijo, pessoal. gente. Obrigada. Beijo, meninas. Tchau, tchau. Até a próxima.